Beleza, galerinha, como estamos todos vocês? Vamos para mais uma semana da nossa aula de literatura. Essa semana a gente vai falar do nosso movimento literário. Se não falar, a gente vai falar o mais importante de todos, tá? Que é o modernismo. E eu quero começar falando da primeira geração do modernismo, tá? São três gerações com características distintas, tá? E. Peraí, deixa eu colocar minha cara. Pronto. São três gerações com características distintas, tá? E é por isso que a gente vai dividir em três gerações diferenciadas, ok? Beleza. Seguindo, vamos falar do primeira coisa do contexto histórico. O contexto histórico a gente tem que pensar. O modernismo no Brasil ele começou em 1922. Então a gente tem que pensar, o que estava acontecendo no mundo nesse meio termo? A gente tem que pensar que mesmo a Revolução Industrial e a Revolução Francesa serem mais antigas, tipo, bem mais antigas, elas deixaram muitas marcas, tanto sociais como culturais. Então, elas são, como eu posso dizer, elas são marcas que tipo, vão ficar durante todo o percurso do modernismo também, tá? A gente também tem que falar que aconteceram inúmeras transformações sociais e culturais. Uma coisa importante que é interessante a gente comentar também, que a Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1917, tá? Então, nesse período já aconteceu a Primeira Guerra Mundial, e aí vai influenciar a maneira que o povo vai ver, tá? É interessante a gente falar também das descobertas científicas que fizeram marca. A gente tem a teoria da relatividade do Einstein, que fez muito sucesso. A gente também tem a psicanálise do Sigmund Freud. E também a gente vai começar uma coisa muito importante, que começou a fotografia e o cinema. Então a gente vê um novo estilo de arte chegando aí, que é basicamente o que o romantismo queria falar. O modernismo queria chegar. Por quê? A gente tem agora a fotografia e o cinema que englobam, estão nas nossas vidas até hoje. Por exemplo, vamos lá, a gente vê muita exposição de fotografia que é arte, a gente vê concurso de fotografia, cinema nem se fala. Foi todo mundo ano passado correndo no cinema ver Os Vingadores, o último filme. E para começar isso daqui de uma maneira bem didática para vocês, eu vou mostrar o primeiro filme do cinema mundial, que é esse daqui, por isso que eu estou compartilhando a tela toda, que é que é a chegada do trem na Ciutat, que é a estação, né? Então, vamos assistir. Uh! Um negócio que é muito legal comentar aqui, que vocês podem ver até no começo do filme, a gente vê pessoas aqui, ó, olhando para a câmera, tipo, tipo, o que, que é isso, o que está acontecendo? E uma coisa muito legal de comentar foi que quando esse filme foi primeiramente apresentado, as pessoas acharam tão realista, mas tão realista esse trem chegando, que eles realmente acharam que estava chegando um trem lá mesmo. E teve relatos de pessoas saindo correndo das salas apavoradas. É engraçado para pensar nisso, como evoluiu de lá para cá, né? Um negócio interessante que eu tenho que comentar também é muito bom. O Iago ele me comentou no chat, eu agradeço muito por isso. O tema da redação do Enem do ano passado foi relacionado ao cinema. Então a gente pode ver que, ó, como isso daqui vai ser importante, ou já foi muito importante, certo? A gente tem uma nova maneira de ver a arte, ok? A gente tem novas artes crescendo e nascendo, beleza? Agora a gente vai falar um pouco do nosso contexto histórico no Brasil. Vamos lá. O que acontece? É o nosso primeiro momento de industrialização. Vocês vão pensar comigo, mas poxa vida, por que industrialização agora? A gente tem que pensar, a Primeira Guerra Mundial aconteceu, os principais países mais desenvolvidos estão totalmente destruídos da guerra, não estão tendo condições de exportar para a gente, então a gente pensa, ou a gente, vamos pensar, ou a gente deixa de ter os nossos bens de consumo que a gente está tão acostumado a ter, ou a gente faz a gente mesmo que eles decidem fazer? Não, vamos a gente fazer.
Então, ó, primeiros momentos de industrialização no Brasil. É interessante a gente falar momento de República Brasileira também, política do café com leite, para quem não lembra, é aquela, como que eu posso falar? Qual que é a palavra certa? Ah, aquela divisão do poder entre São Paulo e Minas Gerais, a divisão do poder, por exemplo, em uma eleição o presidente vai ser do estado de São Paulo, que vai representar o café, e na outra eleição o presidente vai ser do estado de Minas Gerais para representar o leite, tá? Mais uma coisa importantíssima para a gente comentar. A gente está falando que os primeiros imigrantes vão chegar no Brasil. Então, quem aí tem descendência de italiano, alemão, japonês, esse tipo de coisa, tem muito que agradecer desculpa, esse primeiro momento aqui. Então, ó, mas vocês podem parar para pensar. Mas espera, por que a gente precisa de outras pessoas de fora, sendo que a gente já tinha a mão de obra das pessoas negras que vieram há tantos anos para o Brasil para servir de mão de obra? Então, o que acontece? A escravidão foi abolida. Então, criou-se um preconceito muito grande com a mão de obra dessas pessoas, dos ex-escravos, a gente pode pegar assim. Então, e também a gente tem que parar para pensar que as pessoas vindas da Europa, ou até algumas partes da Ásia também, tinham uma mão de obra mais especializada, tinham mais a ver com tecnologia. Então, era interessante elas virem para cá. Então, o que acontece? Os negros acabam sendo deixando um pouco de lado aqui nessa parte da história, que é bem triste, acaba aumentando mais a desigualdade deles, e começam a vir as pessoas da Europa, dos outros lugares aqui. Beleza? Então agora a gente vai falar do nosso primeiro momento modernista, tá? Semana de Arte Moderna 1922, semana do dia 11 ao 17 de fevereiro. Memorizem essa data no coraçãozinho de vocês. Tô brincando, não memorizem não, porque quem que vai perguntar para vocês, de que dias a que dias foi a Semana de Arte Moderna? Não precisa pensar nisso não, fica tranquilo. O que a gente tem que entender foi o que foi, beleza? Então vamos lá. Aconteceu em São Paulo, Teatro Municipal, entre os dias 11 a 18 de fevereiro, ok? Então, a gente tem que pensar o que acontece aqui. Qual que é o tema? A gente tem a ruptura com os padrões artísticos tradicionais. Então, vamos lembrar, aquela arte toda bonitinha, de pintar a pessoa da melhor forma possível. Esquece. Vamos ter uma ruptura, vamos falar de coisas novas, ok? Vale lembrar que não foi um movimento só da literatura, tá? Foi um movimento das artes como um todo. É por isso que chama Semana de Arte Moderna. Então, além de poemas, a gente tem demonstrações de dança, paradigmas e pinturas também, é muito importante, tá? Então, vamos pensar. Qual que era a base dessas pessoas para poder fazer essa Semana de Arte Moderna? As vanguardas europeias, aquelas vamos à frente, as vanguardas que trazem um novo estilo, tá? Agora, a gente tem que pensar, a gente tem que entender que toda manifestação artística que a gente tem na Europa, quando a gente vai trazer para o Brasil, acaba sofrendo modificações. Por quê? Vamos lembrar lá do romantismo, primeira geração, tá? O romantismo na Europa, nos primeiros momentos, foi falar do cavaleiro medieval, que era uma figura antepassada deles, e eles começavam a falar disso. No Brasil, faz sentido a gente falar de cavaleiro medieval? Onde você já viu uma cruzada da terra... onde aqui nos livros de história do Brasil tá falando da cruzada de Ouro Preto? Não existiu. Então é por isso que a gente não vai falar de cruzadas, não vai falar de cavaleiro medieval. Vamos falar do nosso passado. Aí eles vão pensar, poxa vida, passado no Brasil, o que a gente tinha? Mato, floresta, índio. Aí eles pensam, opa, índio é interessante, vamos falar dos índios. Então, o que acontece? Vamos transformar essa arte para o Brasil, vamos fazer esses movimentos terem nossa carinha brasileira, ok? Então, o que a gente tem que pensar aqui? A gente tem que falar, antes de eu começar a falar da brasileiridade como um todo, eu vou ter que falar para vocês do grupo dos 5. O grupo dos 5 são os caras que eles idealizaram, que tipo assim, eles fizeram acontecer mesmo nossa Semana de Arte Moderna, que são o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e o Menotti Del Picchia, que são a parte mais poética, que é a parte mais literária, e a gente tem a Tarsila do Amaral e a Anita Malfatti. Elas são a parte mais artística, tá? É interessante eu comentar também uma coisa bem bacana, que a senhorita Tarsila do Amaral era casada com Oswald de Andrade, e num belo dia maravilhoso de sol,
ela presenteou ele com uma obra que é bem desconhecida dela, inclusive, que eu não sei se vocês devem conhecer, mas é aquela Vaporu. Eu tenho certeza que todo mundo já pintou na aula de artes. Aí eu apresentei o Oswald com essa pintura e um spoiler à parte, acontecem tretas no relacionamento dos dois. Se vocês querem saber o que acontece, assistam as próximas aulas. Diquinha do professor para prender vocês aqui para assistir mais um pouco de aula, tá? Vamos seguir aqui o baile. Aqui a gente tem as figuras deles aqui, ok? Vamos falar dos grupos modernistas, tá? Então, como foi um movimento inicialmente, como primeiro momento, a gente tem muita experimentação, surgiram vários grupos que defendiam de como deveria ser essa base modernista no Brasil, tá? Que são os grupos do Pau-Brasil, o Verde-Amarellismo, ou Escola da Anta, e o movimento antropofágico. Vamos falar deles daqui a pouco, tá? Interessantíssimo eu comentar que essas manifestações dos movimentos eram tidas em revistas, tá? Beleza? Não vamos esquecer disso. Um momentinho, eu preciso tossir. Desculpa. Vamos lá. Vamos falar do movimento Pau-Brasil. Quando a gente pensa em Pau-Brasil, a primeira coisa que a gente vem pensar na nossa mente é aquela árvore que os portugueses primeiramente exportaram para fora. E é basicamente isso que vai acontecer nesse movimento. Então, o Oswald de Andrade vai publicar o Manifesto da Poesia do Pau-Brasil, ok? E nesse movimento ele vai defender a nacionalidade brasileira. Então a gente vai fazer a nossa poesia para exportar. Vamos fazer a nossa arte. Oi, mamãe. Obrigado pela água. Você é top. Quer dar um oi pra galera, mãe? Prestem atenção, porque esse menino é fera, aproveita. Nossa, mãe, fica até sem jeito você falar isso aqui. Obrigado. Beleza. Seguindo a ideia, então vamos fazer. Aí, viu? Depois eu falo pra mim nos comentários com ela. Seguindo a ideia, então vamos fazer a nossa poesia brasileira ser exportada, ok? Então, é por isso que a gente tem esse nome, por isso que é o Movimento Pau Brasil, o nosso primeiro produto de exportação, nossa poesia vai vir a ser importada também, beleza? Agora, o que a gente vai ter de característica nesse movimento? Ok, ó, revisão crítica do passado histórico, ou seja, vamos falar do nosso passado, vamos abandonar o academicismo, se o pessoal pegar a maldade. Mas aquele negócio, se for irmão mais novo, você pode obrigar, tá? Se for irmão mais velho, é meio difícil, mano. Vamos lá. Aí a gente também tem, vamos lá, revisão crítica do passado, o abandono do academicismo. A gente vai valorizar o brasileiro, nossa identidade nacional, ok? Vamos ser originais. Uma coisa importante, essa originalidade é muito importante, tá, gente? Porque ele vem romper com o passado e vamos fazer coisa nova, vamos fazer coisa original, coisa que nunca foi vista antes, tá? Muito obrigado. Então, vamos usar também de uma linguagem coloquial e bem humorada. Vocês vão ver mais pra frente daqui a pouco. Um negocinho legal. E o primitivismo que ele resume para o Brasil em uma palavra, esse primitivismo. O que é o primitivismo? Vocês vão me perguntar, certo? O primitivismo tem essa função tão mais moderna e também arcaica. Ou seja, então a gente vai falar de uma poesia de uma maneira nova, uma maneira moderna, mas a gente vai falar do passado. Pode parecer meio estranho, mas ó, poesia nova referenciando o passado. Vamos pensar assim, tá? Agora, o que acontece? O Oswald de Andrade publica o Manifesto da Poesia, bonitinho, aí chega... Ah, verdade, eu esqueci de comentar. Eu vou ler uma parte do Manifesto para o Brasil. Aí depois a gente segue para a próxima, tá? Vamos lá. A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e diáconos verdes da favela sobre o azul cabralino são fatos estéticos. O lado doutor, fatalidade do primeiro branco apertado e dominando politicamente as selvas selvagens, o bacharel não podemos deixar de ser doutores, país de dores, anônimas, de doutores anônimos. Do império, o império foi assim, euditamos tudo, esquecemos o gavião de penacho. Então, sempre referenciando aqui nosso passado histórico, tá? As florestas, as selvas e o ambiente selvagem, tá? Vamos seguir.
Vamos lá, o verde amarelismo ou escola da anta. Primeira coisa, vocês vão pensar, poxa vida, Gabriel, mas por que escola da anta? Vocês vão pensar o seguinte, a ideia, as coisas elas estavam... a ideia aqui é que eles eram tão nacionalistas que chegava a ser muito exagerado. Então eles pegaram dessa ideia da escola da anta, por quê? Porque tendo em base da base do mítico desse animal na cultura tupi, que é a nossa principal tribo indígena. Agora, seguindo o baile, o que acontece? O povo do verde amarelismo, eles falavam assim, não, tem que ser nacionalista mesmo. Mas tem que ser mais nacionalista que esse Mário de Andrade aí tá falando. O Mário. O Oswald, eu confundi os dois, desculpa, gente. Tem que ser mais nacionalista que esse Oswald está falando aí. Tem que ser mais. O nosso país é o que importa, certo? Vamos falar do Brasil, o nosso país é isso que vale. E uma coisa importante, se tiver... como que eu posso falar? Se tiver estrangeiro querendo chegar aqui, a gente não deixa. É daqueles caras que se chega um gringo pra ele e fala Hey man, what's up? É o cara que dá um peteleco nas orelhas dos ouvidos desse cara, que ele vai ficar às 11 até a próxima geração, entende? Então é um cara que são hostis a tudo que vem de fora. A gente tem que valorizar o que é nosso, o que é de dentro, certo? Então, ele teve muita influência nas tendências nazistas e fascistas que a gente viu lá na Europa, que a gente vai ver na Europa ainda, certo? Então, esse nacionalismo exacerbado, ok? Agora, movimento antropófago. Eu quero fazer uma pergunta muito importante para todos vocês aqui que estão na aula agora. Quem de vocês sabe o que é uma antropofagia? Sempre pesquisar na net, por favor. É para aparecer, é para ser... Vamos lá, galerinha. Vamos lá, gente. Eu quero que alguém me... Beleza? Pode falar. Pode ouvir o microfone, estamos aí. Quando come carne de outra pessoa para as qualidades dela. Então, é exatamente isso. É exatamente isso. Agora, o problema é... Eu tenho medo de como você sabe disso. Tô brincando, tô brincando. A gente já viu isso, tá? A gente lembra daquele poema O Ijuca Piramá, que a gente já falou um pouco dele? É basicamente isso. Então, o que é o momento, certo? A ideia do movimento antropófago é a gente pegar, vamos ver, as tendências artísticas estão vindo da Europa. O que a gente vai fazer? A gente vai devorar essas tendências artísticas da Europa e vai transformar ela, vai transfigurá-las para ocorrer o caráter nacional. Vamos transformar elas, vamos abrasileirar as tendências europeias, como que foi o caso que na maioria das nossas escolas literárias, certo? Enquanto tinha escola que falava da Europa, a gente vinha e falava para o Brasil. Então, nesse momento, vamos pegar o que vem da Europa e vamos transformar em algo mais nosso, ok? Aí a gente tem um grande exemplo, foi o Abapuru, tá? Interessante a gente comentar isso também, um movimento muito importante, que é o antropófago também. Aqui o Abapuru, tá? E interessante a gente comentar que essa tendência... Eu quero comentar uma coisa que é muito importante também, que essa tendência de engolir a carne de outra pessoa para provar as qualidades não é o canibalismo, tá, gente? O canibalismo você come para sobreviver. Essa daqui vem de uma tendência indígena, vocês estão vendo a volta ao passado? Vem de uma tradição indígena no meio da guerra, de você pegar o guerreiro da outra tribo que você está guerreando e comer para você, como a Brenda falou, para você adquirir as qualidades dele. Então, você não está comendo que se você não comer, você vai passar fome, ou porque você, digamos assim, que você é obrigado a comer. Você come para, tipo assim, reunir as qualidades interiores dessa pessoa em você. Então, é basicamente isso, tá? Agora, vamos lá. Características desse primeiro momento. Que ele é nacionalista, essa tendência ufanista, a gente já sacou. Então, como a gente tem uma tendência mais experimentalista, vamos experimentar coisas novas. Então, opa, aqui ó, as experimentações estéticas. A gente também tem a ideia do humorismo, a gente vê na ironia, no sarcasmo, tá? Outra coisa importante, tá? A gente vai contra o parnasianismo com o academicismo.
Então, ao invés da gente usar versos com métricas bonitinhas, tudo perfeito, Chinese, fine, a gente vai usar versos livres e versos brancos. Vamos fazer do nosso jeito, tá? A gente vai valorizar o nosso cotidiano e também vai criticar a realidade pela qual a gente vive, tá? E vamos lá, vamos renovar a arte e fazer coisas novas. Vamos fazer originalidade. Essa primeira geração, a gente tem que falar que é a geração heróica, porque, ó, a gente vai falar das raízes do Brasil, beleza, gente? A gente também tem esse caráter anarco-destruidor. É interessante a gente comentar desse caráter aqui, que ele vai pegar de referência o verde amarelismo ou Escola da Anta, tá? Vamos lembrar disso. Agora a gente tem um poema do Oswald de Andrade, vamos ler aqui, que é uma paródia daquela canção do exílio, tá? Que a gente já viu no romantismo. Canto de regresso à pátria. Deixa eu chamar a cara. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. O porquê disso? Vocês podem pensar, opa, São Paulo, chupa Corinthians! Não, não é isso. Ele está querendo dizer, opa, vamos falar do progresso da Semana de Arte Moderna que iniciou em São Paulo. Vamos falar do progresso da nossa arte, nossas tendências artísticas, tá? Vamos pensar nisso, ok? Outra coisa, outro poema muito importante, inclusive, deixa eu até comentar isso antes que eu esqueça, tá? Entre o grupo dos 5, tem um sexto elemento aí, que ele também é muito citado, que é um tal de Manuel Bandeira, vocês devem conhecê-lo. O Manuel Bandeira, ele apresentou esse poema, que é o Sapos, na Semana de Arte Moderna. Eu vou ler para vocês e depois vocês vão ver a treta que esse poema deu. Babadíssimo, tá? Antes de eu ler o poema, deixa eu comentar para vocês. Não, eu vou comentar depois. Acho que encaixa melhor, né? Vamos lá. Os sapos. Enfumando os papos, saem da penumbra aos pulos sapos. À luz os deslumbras, em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tamoeiro, parnasiano aguado, diz meu caçoneiro é bem martelado. Vede como primos em comer os hiatos, que arte, e nunca o ritmo, os termos, os cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos as normas à forma. Clame essa parta em críticas céticas, não há mais poesia, mas artes poéticas. Urra o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, não foi. Branda em um assumo, o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estuário, quando tudo é belo, quando tudo é vário, canta no martelo. Outros sapo-pipas, o mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa. Lá fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, transudo de frio, nossa que vergonha, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Gente, vamos focar numa parte muito importante. Eu quero que vocês falem comigo, quando vocês vão tomar um suco, e esse suco tá sem gosto, tá sem sabor, vocês falam que ele tá como? Vamos lá, vamos interagir. Ralo, perfeito. Tá ruim, tá ralo. Outro termo muito interessante é aguado. Então, opa, vamos lá. Ó o sapo tanoeiro que é parnasiano aguado. Ele é um parnasiano, tipo assim, ruim. O Manuel Bandeira aqui, ele fala, tipo assim, ó, parnasiano, a poesia parnasiana aguada, não tem muito valor, não tem gosto, não é muito boa. Ele compara a poesia parnasiana ao canto do sapo tanoeiro, é aquele croachá que não tem sabor, é aquele ferreiro, no caso, né?
Então, o que que ele faz? Ele compara a poesia do Parnasiano com uma poesia ruim que simplesmente é semelhante ao coachar de um sapo. Então, é nesse momento que as pessoas que estão ouvindo isso na Semana de Arte Moderna vão falar: Nossa, eu não deixava! Falou da forma do Parnasiano. Nossa, eu não deixava. Falou que a mãe nasceu pelada. Esse tipo de coisa. Então, essa crítica enorme ao parnasianismo aqui, tá, gente? E ainda, tipo, falado em local público. É tipo, tapa na cara do parnasiano. A gente tem também que pensar que toda essa ideia de vamos fazer uma arte nova gerou muita polêmica também. É interessante a gente comentar isso, tá? Essa ideia da polêmica que deu gerou muita. Pode ter gerado muita crítica para a Semana de Arte Moderna, tá? Então, é válido comentar isso. E principais autores e obras. Tá aqui, ó, Manuel Bandeira, da obra poética tem a Cinza das Horas, Libertinagem e a Lira dos 50 Anos, que é inspirada no Álvaro de Azevedo, Lira dos 20 Anos, tá? Tem o Graça Aranha também, o Vitor Berexeré, o Plínio Salgado, Ronald Carvalho, Guilherme de Almeida, o Sérgio Millet, Heitor Villa-Lobos, muito importante, o Heitor Villa-Lobos na música, tá? Muito importante. O Cassiano Ricardo, Tasso Almeida, o Di Cavalcante, cara. Di Cavalcante é um dos nossos artistas mais renomados, vale a pena dar uma olhada. Lázaro Segal, Alcântara Machado e Vicente do Rego Monteiro, tá, gente? Muitos autores importantes, além do que a gente já falou, 5 mais importantes, tá? Eu vou depois, para a próxima aula e para da terceira geração, eu vou falar um pouco mais dos autores. Depois eu vou fazer uma aulinha sobre os autores que foram pulados aqui, tá? Vamos falar bastante desses autores que é importante, tá bom? Agora a gente pode falar assim, poxa vida, Gabriel, a gente fala, você falou, mas e os livros? Os livros que é a parte boa. Aqui, ó, tem o Macunaíma, do Mário de Andrade, inclusive Macunaíma, o título aqui, esse link do YouTube, é o filme do Macunaíma, caso alguém queira assistir. Tá aqui, e a gente também tem Mário de Andrade, a Escrava, aqui no mais alto. Macunaíma vale muito a pena assistir. Eu lembro que teve um amigo meu que ele fez o seminário do Macunaíma, e a história era tão louca. Gente, compensa muito ser o livro, porque a história vai assumindo um monte de traço, vai pegando a cultura brasileira. Inclusive, Mário de Andrade fez várias andanças pelo Brasil para poder reunir dados para falar desse livro. Então, vale muito a pena ler e também assistir o filme. Vocês podem ver as diferenças, tá? Gente, do geral, era isso, tá? Nossa aulinha vai ficando por aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, se pronuncie, tá? Estamos aqui para responder todas as suas dúvidas. Então, podem falar. Uma galerinha, dúvidas? Quero dúvidas, muitas dúvidas. Direto e reto já, senhor Gabriel? Direto e reto. Estou esperando por dúvidas. Bom, eu acho que talvez não tenha. Se tiver, eu respondo aqui. Eu só vou parar a gravação, tá? Porque senão o vídeo fica com 2 horas de gravação, mas é isso.